Este vídeo vai ser diferente de todos os outros. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos revelar os salários de Tony Ramos, um dos maiores atores da história da televisão brasileira. Mas calma, não dá para contar tudo de uma vez só. Tony Ramos simplesmente fez mais de 50 novelas ao longo da carreira. Sim, 50, acredite se quiser. Então, para não transformar esse vídeo num maratona de domingo, eu decidi dividir tudo em 3 partes. Assim a gente conta essa história com calma e sem te cansar. Nesta parte 1, você vai descobrir quanto Tony ganhou nas 15 novelas mais icônicas da carreira dele. Vai ter curiosidades de bastidores, momentos marcantes e, claro, os valores que todo mundo quer saber. Quanto esse monstro da atuação recebia por cada papel. Antes da fama e dos contratos milionários, Tony era só um garoto do interior do Paraná, apaixonado por teatro e com um sonho enorme. E foi esse sonho que o trouxe até as câmeras e o colocou entre os nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira. E é justamente aí que começa a nossa jornada, como o pequeno Antônio de Carvalho Ramos virou o lendário Tony Ramos da TV. Quando o jovem Antônio de Carvalho Ramos decidiu que queria ser ator, o Brasil ainda engatinhava na televisão em cores. E foi nesse cenário, cheio de experimentações e poucos recursos, que ele começou a se destacar. Lá nos anos 1960, Tony estudava teatro em São Paulo e fazia pequenas participações em programas da TV Tupi, a grande escola de atores da época. Foi ali que nasceu o Tony Ramos, que o público aprenderia a amar. Disciplinado, carismático e com um talento que parecia natural. Ele não demorou a ganhar papéis fixos e, pouco a pouco, foi chamando a atenção dos diretores da Globo, emissora onde viraria um verdadeiro ícone. O primeiro contrato grande veio acompanhado de noites sem dormir, gravações longas e o desafio de ser lembrado por algo além do bigode e do sorriso simpático. Tony queria ser reconhecido pela entrega, e conseguiu. E é nesse ponto que a história esquenta. Os contratos aumentaram, o público se apaixonou e os salários começaram a subir. A partir daqui, vamos entrar nas 15 novelas mais famosas de Tony Ramos e descobrir quanto ele ganhou em cada uma delas. Antes de eu te contar quanto Tony Ramos recebeu na primeira novela dele, faz o seguinte. Se você ama saber mais sobre a vida dos famosos e quer ficar por dentro dos salários milionários das estrelas da TV, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Assim, você não perde nenhuma das próximas partes dessa história incrível. Antes de se tornar o ícone da televisão brasileira, Tony Ramos era apenas um adolescente apaixonado por teatro e com o sonho de aparecer na telinha. Sua primeira novela foi A Outra, exibida pela antiga TV Tupi em 1964. Naquela época, ele tinha apenas 16 anos e mal imaginava o que o futuro reservava. O salário? Quase simbólico, R$ 500.000. Traduzindo para os dias de hoje, isso seria algo em torno de 150 a R$ 200 por mês. Praticamente o valor de um jantar para 2 pessoas em São Paulo. Mas para o jovem Tony, aquele dinheiro representava o início de tudo. Ele mesmo dizia em entrevistas que o primeiro cachê serviu para pagar as passagens e o lanche das gravações. A grande virada veio com Baila Comigo, 1981 a 1982, sua estreia em grande estilo na Globo. Tony interpretou 2 personagens ao mesmo tempo, os gêmeos João Vitor e Quinzinho, mostrando uma versatilidade impressionante. Seu salário já estava em outro nível, cerca de 120 mil cruzeiro por mês, o equivalente hoje a R$ 60.000. Logo em seguida, veio Sol de Verão, 1980, e 2 a 1983, de Manuel Carlos. Tony interpretou Rafa, e após a morte inesperada de Jardel Filho, ele assumiu o protagonismo e emocionou o país. O cachê subiu para cerca de 250 mil cruzeiro mensais, algo próximo de R$ 120.000 atuais. Com Vale Tudo, 1988 a 1989, Tony já era sinônimo de qualidade. Seu salário chegava aos R$ 100.000 por mês, reflexo direto de sua importância para a emissora. Depois veio Felicidade, 1991 a 1992, onde viveu Álvaro Peixoto, papel sensível e humano, recebendo cerca de R$ 120.000 mensais. E por fim, A Viagem, 1994,
a 1995. Interpretando o médico Otávio Jordão, Tony emocionou o país e atingiu um dos maiores cachês de sua carreira, até então, R$ 150 mil por mês. Essas 5 novelas marcaram o início de uma ascensão impressionante, tanto artística quanto financeira, que transformaria Tony Ramos em um verdadeiro patrimônio da teledramaturgia brasileira. Depois do sucesso estrondoso de A Viagem, Tony Ramos já era uma verdadeira instituição da televisão brasileira. A Globo sabia disso e pagava à altura. A partir dos anos 2000, cada novo papel dele vinha acompanhado de um contrato mais robusto e de personagens que exploravam sua capacidade de transitar entre drama, comédia e vilania. Em Paraíso Tropical, 2007, Tony interpretou Antenor Cavalcante, um empresário poderoso e arrogante que caiu nas graças do público. O salário dele já beirava os R$ 200 mil por mês, e com bonificações por audiência podia ultrapassar os R$ 250 mil. Foi nessa época que Tony começou a figurar entre os 10 atores mais bem pagos da TV Globo. Logo em seguida, veio o remake de Guerra dos Sexos, 2012 a 2013, onde ele viveu Otávio, papel originalmente de Paulo Altran. A novela dividiu opiniões, mas o carisma de Tony foi unanimidade. O salário dele nessa produção girava em torno de R$ 300 mil mensais, consolidando o status de estrela veterana que não sai de moda. Em O Rebu, 2014, Tony encarou um dos personagens mais enigmáticos da carreira, o magnata Ângelo, envolvido num mistério cheio de reviravoltas. Por essa participação curta, de apenas 36 capítulos, ele recebeu um valor proporcionalmente alto, cerca de R$ 400 mil por mês, já que a novela tinha um formato mais enxuto e intenso. Mas foi em Terra e Paixão, 2023 a 2024, que o público viu o Tony Ramos em seu auge financeiro e artístico. No papel do fazendeiro Antônio La Selva, ele ganhou destaque absoluto e recebeu cerca de R$ 250 mil mensais, segundo veículos como Terra e TV Prime. Um número expressivo para um ator com quase 6 décadas de carreira. Cada uma dessas novelas não apenas mostrou a versatilidade de Tony Ramos, mas também consolidou sua posição como um dos atores mais valorizados do país, capaz de entregar intensidade em qualquer papel. Com o passar dos anos, Tony Ramos deixou de ser apenas um galã querido e se transformou num símbolo de credibilidade da teledramaturgia brasileira. Cada personagem seu trazia peso, emoção e confiança. E, naturalmente, o valor de seu trabalho acompanhou essa reputação. Em Olho no Olho, 1993 a 1994, Tony viveu o Padre Albano, um homem dividido entre a fé e a ciência, num enredo cheio de mistério e elementos sobrenaturais. Era um papel arriscado e ele foi brilhante. O salário na época girava em torno de R$ 80 mil por mês, já considerado altíssimo para o período. Em Celebridade, 2003 a 2004, ele interpretou o empresário Marcos Vinícius, numa novela que ironizava o culto à fama. Aqui, Tony já figurava entre os cachês mais altos da Globo, com rendimentos de cerca de R$ 180 mil mensais, segundo colunas de bastidores. Logo depois, veio Passione, 2010 a 2011, uma das produções mais caras da emissora. Tony viveu Totó Matoli, um homem simples que descobre ser herdeiro de uma fortuna. Para esse papel, gravado parcialmente na Itália, seu salário ultrapassou R$ 300 mil por mês, com bônus adicional pelas cenas internacionais. Em Dona de Mim, 2025, novela recém-produzida pela Globo, Tony vive Abel, um patriarca de personalidade forte. O contrato divulgado pela imprensa aponta um cachê de cerca de R$ 1 milhão por obra, o maior de sua carreira até agora. É o tipo de valor reservado apenas aos grandes nomes da casa. E para fechar esse bloco, temos Terra e Paixão, 2023 a 2024, onde Tony brilhou como Antônio La Selva. Segundo o portal TV Prime, ele recebeu aproximadamente R$ 250 mil mensais, reafirmando que continua sendo um dos atores mais valiosos da emissora, mesmo depois de quase 6 décadas de carreira. Essas novelas consolidaram Tony Ramos não apenas como um gigante artístico,
mas também como uma marca, um ator que transcende gerações, mantendo o mesmo respeito, talento e valor de mercado que conquistou lá atrás, nos tempos de A Outra. Durante décadas, Tony Ramos fez parte do seleto grupo de atores com contrato fixo na Globo, recebendo cerca de R$ 340 mil por mês, mesmo fora do ar. Quando as novelas estouravam em audiência, ele ganhava bônus generosos, chegando a R$ 400 mil mensais. Nos últimos anos, com a mudança para contratos por obra, os valores aumentaram ainda mais. Em Dona de Mim, Tony recebeu aproximadamente R$ 1 milhão pelo trabalho completo. Esses números mostram que Tony não é apenas um ator veterano, mas um verdadeiro pilar da televisão brasileira, respeitado e valorizado por quase 6 décadas de carreira. Olhar para a trajetória de Tony Ramos é como assistir à própria história da televisão brasileira. São quase 60 anos de carreira, dezenas de personagens inesquecíveis e um legado que vai muito além dos números. Tony é o exemplo vivo de que talento e disciplina ainda valem ouro. Nunca precisou de escândalos, apenas de entrega e autenticidade. Cada papel seu é uma aula de interpretação, e cada salário conquistado, o reconhecimento por uma vida inteira de dedicação à arte. Dos tempos de A Outra até os dias atuais, ele se reinventou, sem perder a essência. É o tipo de ator que faz o público parar diante da tela, não importa a idade ou a geração. E o mais incrível, ainda tem muita história pela frente. Na parte 2, vamos revelar as outras 35 novelas de Tony Ramos, com novos bastidores, curiosidades e salários impressionantes. Então, se você quer continuar acompanhando essa jornada, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho, porque a próxima parte promete surpreender até os maiores fãs de novelas.